Mais um Papo Mineiro e hoje nós vamos lá para a cidade de Juiz de Fora conversar com a empresária, com a professora universitária, também ex-presidente do Convênio de Vistos Virou de Juiz de Fora, Thaís Lima. Tem uma história muito longa, é do setor de eventos e, evidentemente, como professora universitária também do turismo. Então, seja bem-vinda, Thaís. Olá, Vamos hoje conhecer a sua história. olá, Hernani, obrigada pelo convite aí. É realmente um grande prazer poder conversar com você e contar, né, a história que a gente tanto se orgulha de vida e profissional. Isso que é importante, né? Porque as pessoas conhecem as pessoas profissionalmente, mas não conhecem quais a caminhada, né? Qual foi a caminhada, qual foram os passos, como é que foi difícil as escolhas, enfrentar os desafios, né? Mas Com chegou certeza. ali, né? É uma pessoa já vitoriosa. Então eu tenho conversado com muitas pessoas vitoriosas e tenho ficado assim muito alegre, muito feliz por conhecer a história delas. Então a palavra é sua, a estrela hoje é você. Ah, obrigada. Eu começo por onde? Com sua história, você pequenininho ou então você adolescente, eu não sei como é que você acha que é mais importante, né? Bom, eu na verdade, eu costumo brincar que eu sou uma apaixonada pelo turismo, né? Eu sou professora, né, da área acadêmica, eu também atuo no meio privado, atuo no terceiro setor, eu trabalhei já na área pública, então e brinco que eu sou uma militante do turismo, né? Cada um milita por uma coisa, e eu sou uma militante aí pela defesa do turismo como um todo. E eu comecei nisso já com os meus 18 anos, né? Então já tem 15 anos, a gente disfarçadamente aí contando a idade. Já tem 15 anos, foi quando eu decidi fazer o curso de turismo, a faculdade de turismo da UFJF, que foi aonde eu me formei aqui em Juiz de Fora, né? Fiz o curso de turismo, entrei no curso de turismo em 2006 e sempre fui uma pessoa, como o pessoal brinca aqui, ligada no 220, né? Então, quando eu comecei a fazer o curso de turismo, eu lembro que o primeiro período ele era integral, tinha aula de manhã e de tarde, então eu estava satisfeita, mas já no segundo, como eu não tinha aula o dia inteiro, eu fui buscando outras coisas, e aí eu comecei a fazer a faculdade de comunicação social, né, junto, jornalismo, e também buscando estágio. E foi no estágio que eu iniciei minha vida profissional, que foi quando eu fui selecionada para trabalhar na prefeitura de Juiz de Fora. Na época era uma secretaria de turismo, indústria e comércio, e eu entrei como estagiária lá. E eu lembro que eles me perguntaram se eu queria fazer um trabalho interno ou externo, foi numa época de inventário da oferta turística, e eu sempre andei de salto, né? Eu virei e falei assim, gente, não tem condição de eu ir para a rua de salto alto fazer inventário. Então, eu optei por ficar internamente, e foi muito rico para mim, porque eu comecei a atuar no banco de dados da cidade, né? Que era pegar todos aqueles formulários do inventário da oferta turística e passar para um banco de dados. Eu lembro que para o Excel, mexer, enfim. E isso fez com que eu pudesse fazer uma análise da cidade, começar E a também conhecer. conhecer, né? E conhecer, né? Porque às vezes Exato, não conhece exato. as coisas, né? A gente Você tem tanta começa. surpresa na cidade da gente. E você começa a ver assim. E eu, como sempre, fui muito perfeccionista, eu sou capricorniana, né? Também, né? Eu Dois, muitas né? Somos dois. Eu queria tudo muito certinho, então às vezes eu pegava aqueles formulários que o pessoal tinha preenchido e eu achava que não estava legal. Eu ligava, eu procurava saber, enfim. E aí comecei a criar também a minha rede de relacionamento na cidade, né? Conhecer as pessoas, comecei a mexer com o calendário de eventos, enfim. Quando eu vi, eu já estava fazendo um todo do turismo e conhecendo o Juiz de Fora de uma forma geral. E eu me lembro que nessa época, né, eu estava aí no auge dos meus 19, 20 anos, eu comecei a ver que Juiz de Fora só tinha agência de turismo emissivo e não tinha agência de turismo receptivo, até porque as pessoas não acreditavam em Juiz de Fora enquanto um polo, né, enquanto um polo turístico. E
Pelo contrário, como não havia as agências de receptivo na cidade, os hotéis, né, as empresas e a Secretaria de Turismo acabava sendo uma fonte de referência. As pessoas procuravam, queriam informação, então eu comecei a entender mais, né, com o inventário na mão, com aquele banco de dados na mão, a começar a montar roteiros, a atuar no receptivo da cidade enquanto estagiária lá dentro da prefeitura. E aí eu vi que ali estava uma oportunidade, né? Porque se existia uma demanda que eu podia perceber dentro da prefeitura e não existia uma oferta, porque eu lembro que eu brincava, eu entrava em contato com as agências, né? E na época eu lembro direitinho o número, eram 32 agências de emissivo que tinham na cidade, pelo menos que foram inventariadas. E eu perguntava, o que vocês fazem de receptivo? E muitas vezes as pessoas não sabiam nem o que era receptivo, né? Era tudo tão, né? Isso eu estou te falando aí 2008, né? Mas, 12 então, anos só, 13. e o receptivo ainda não tinha, né? Não foi antes. O receptivo começou a ter uma força maior com questão de Copa, Olimpíada e etc. Porque aqui em Minas ainda, né? Só nas cidades eminentemente turísticas, Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, Belo Horizonte em si, que se trabalhava mais com isso. Aqui em Juiz de Fora isso realmente era algo muito novo para as pessoas. Então eu vi que não, de fato, tinha aquela demanda. E, coincidentemente, eu lembro até que era na época da Érica, como secretária de turismo, ela fez o programa Minas Recebe, né? Que é o Justamente. programa, pois é, o programa de receptivos mineiros. E a Dani Feio, né? Que na época a gente trabalhava junto. Minha amiga, saudade dela. Ah, pois é, Dani. A Dani virou para mim e falou: tá, está tendo esse programa e tal. E eu fui procurar saber. Só que era só para quem tinha CNPJ. Aí eu falei, bom, então se é essa a demanda, eu vou ter um CNPJ, né? Olha que planejamento. Eu costumo brincar com os meus alunos que eu não faço assim, gente. Senta, planeja, né? Faz um planejamento antes de começar. Mas o meu planejamento foi esse. Precisava ter um CNPJ, eu fiz um CNPJ. E assim eu comecei a minha empresa em 2010, que é a Vila Brasil, né? Que é a empresa que eu atuo até hoje. E aí fui para o Minas Recebe, fiz o programa na época, era um programa muito rico, com várias, eles traziam várias pessoas, às vezes Excelente. até fora do Brasil, para que a gente pudesse entender. Eu comecei de fato do zero, porque a entender precificação, roteirização, né, mercado e etc. E eu brinco que na época que eu montei a vila, muito voltado para o circuito turístico Caminho Novo, que é que faz a nossa região aqui, né, que é o nosso programa de regionalização, que quando eu comecei a vila eu tinha o sonho de transformar o Caminho Novo, a nossa região, na Disney, né? Eu achava que eu ia montar roteiros e que as pessoas, né, iam vir ônibus e mais ônibus para cá. Sempre fui muito otimista com relação a isso. E comecei, de fato, né, a rodar aqui, a montar roteiros, né, a buscar, a fazer visitas aos hotéis, visitas técnicas, visitas aos pontos turísticos, e cada vez mais conhecendo a cidade e me aproximando do mercado local. E aí, montei os roteiros. Eu lembro que fui para o Salão Mineiro do Turismo, né? No meu primeiro Salão Mineiro do Turismo, lá em 2010, já com a Vila Brasil, mandei fazer camisa, cartão, estava aquele momento, né, empolgada. E eu lembro que a Setur, na época, falou que tinha que fazer um grande. Que cada região tinha que fazer um roteiro para mandar para eles, que se fosse bons roteiros, eles iam colocar no material institucional. E eu lembro que o meu roteiro foi escolhido, então na época isso foi muito gratificante para mim, ver que eu estava de fato indo pelo menos para um caminho mercadológico muito bem aceito até pelo Estado. E fui convidada, inclusive, a levar a empresa para o Salão Nacional em São Paulo, né, com todo o trabalho que a gente estava apresentando. Isso foi muito engraçado, porque
quando eu iniciei isso, eu era patrocinada, né? Quando eu comecei a minha empresa, eu não tinha eu não tinha dinheiro e meu pai virou e falou: olha, o mínimo eu consigo te ajudar, né? Te coloco aqui no meu escritório, te dou uma linha de telefone, um computador e você se vira com o resto, né? Ótima ajuda, né? Ótima ajuda. Falei, é o que eu preciso, né? Mas como todo ser humano ali, eu precisava de dinheiro também, né? E todo o meu dinheiro eu investia para a empresa, né? Camisa, enfim. O que eu conseguia ganhar, às vezes fazia um passeiozinho ali, um passeiozinho aqui, eu voltava com esse dinheiro para dentro. Só que para fazer esses investimentos de participar de salões e etc., você sabe que a gente tem que fazer material, tem a viagem, tem, né? E eu lembro que quando eu fui convidada para ir para São Paulo, eu fiz um projeto de patrocínio, saí com ele embaixo do braço pelas empresas aqui da cidade, falei com eles, falei, gente, ó, tô levando Juiz de Fora para São Paulo, tô divulgando e etc. E aí grandes empresas aqui na época me patrocinaram, de fato, né? Pelo menos eu não pedi, obviamente, nenhuma cota alta de patrocínio, eu só queria um dinheiro que bancasse a minha viagem, né? Para eu estar lá. Mas eu lembro que, em contrapartida, eu tinha que levar o material dessas empresas. E uma delas, por exemplo, a Privilégio, aqui em Juiz de Fora, me deu um livro, né? Naquela época o pessoal usava muito material de papel, né? Então, um livro pesado. Falei, gente, como é que eu vou carregar isso tudo? E acabei levando, né? Consegui fazer esse apoio. Mas quando eu fiz o Minas Recebe, eu conheci muita gente, né, do estado inteiro. Eu lembro que a minha turma tinha gente de vários cantos de Minas Gerais. Sim. E eu conheci a Sônia Dias, que é do circuito turístico Serras e Cachoeiras, e que compreende ali a região de Cataguases, Leopoldina, né? Muito animada, né? Muito animada também. E a Sônia virou e falou: olha, Thaís, eu assumi a presidência do circuito e eu estou precisando de uma gestora, de uma pessoa técnica e tal, para assumir a parte estratégica aqui. E eu achei a oportunidade excelente e de fato, né, já também poderia trabalhar, receber um salário, etc. Então, eu falei, vou fazer isso paralelamente ao meu trabalho aqui junto à Vila Brasil. E aí saí aqui, fiz um combinado com ela que que eu faria o trabalho à distância e uma vez por semana eu ficaria em Cataguases ou numa das cidades do circuito que houvesse a minha demanda, né, a minha necessidade. Então, toda semana eu pegava um ônibus aqui de manhã, 6 horas da manhã, 3 horas de ônibus, porque o ônibus era parador, Eu né? parava em tudo quanto é lugar. Até local. E fui parar, e aí eu lembro que eu chegava 10 horas, 10, 9, depende do ônibus que eu pegava. Eu chegava 9 em Leopoldina e às vezes 10 em Cataguases. E depois voltava no último ônibus, né? De 9 horas da noite, ficava o dia inteiro lá resolvendo as coisas. Tinha um escritóriozinho lá. E aquilo foi uma experiência muito rica para mim, porque eu comecei a mexer com a Setur na parte de planejamento, né? Planejamento estratégico, gestão de destinos turísticos, né? Buscar. E eu falo assim, quando a gente faz a faculdade, os estudos de caso é da Costa do Sauípe, né? São de lugares extremamente turísticos, né? Mas ninguém te ensina a gerir a girita. Cataguases, Leopoldina. Cataguases até tem um perfil muito turístico, né, Leopoldina, mas e essas cidades menores, né, você precisa ali realmente desbravar para entender o potencial e para ver de fato o que você pode fazer para o turismo local. Então, eu comecei a atuar nisso, fiquei 2 anos à frente do circuito turístico Serras e Cachoeiras, trabalhando aí nessa parte do planejamento estratégico. Então, eu lembro que eu criei eventos, né? Sempre gostei dos eventos. Então, eu criei uma feira de artesanatos lá, que eu entendi na época que
a venda dos artesãos era um grande braço do circuito, e que a venda deles para casar com o turismo tinha que acontecer junto às exposições, porque toda cidade pequena que se preza tinha uma exposição, né? Tinha uma exposição, aquele com shows e etc., e que levava gente da região, então trazia turistas da região para ali, e era um momento daqueles artesãos venderem. Então eu lembro que eu fiz uma parceria com as prefeituras locais para que toda vez que tivesse uma exposição, tivesse uma feira de artesanato junto. A gente achava um espaço e fazia uma feira de artesanato nas exposições, que era um momento que os artesãos conseguiam vender bastante, então foi um projeto muito legal. Fizemos um fórum de turismo rural, né, onde a gente trouxe bancos para mostrar linhas de créditos para as pessoas. Ótimo. Também foi um trabalho muito bacana que a gente fez. Enfim, a gente foi desenvolvendo ali no circuito e fazendo o circuito ganhar um certo renome, e principalmente, que é o que eu falo, que é o mais importante, eu acho, que na função do circuito turístico, que é dar uma autoestima e um valor para a comunidade local, né? Para aqueles atores ali que estão atuando e muitas vezes não acreditam no turismo. Com pequenas ações a gente conseguia melhorar isso. E aí disso, depois de... Você me corrige aí, porque acabo, né? Quando eu vejo, eu ainda estou lá em 2012, né? É gostosa a história tá gostosa. Muita coisa que eu não sabia. E aí eu lembro que quando foi em 2012, eu já estava com a Vila já num outro momento, né? Num outro patamar, porque eu comecei a entender paralelamente de que aquele meu sonho de transformar em Disney, o mercado começou a me mostrar que o que realmente Juiz de Fora tinha como potencial para o receptivo era o turismo de eventos, era o turismo de negócio e eventos, né? E que não adiantava eu querer montar roteiro para vender para agências. Bom, claro que isso, hoje, eu te falo que um processo que daria muito mais certo do que uma história de 10 anos atrás, né? Tudo tem seu momento, né, Thaís? Tudo tem seu Claro, momento, tem hoje sua trajetória. Né? eu acho que hoje a gente fez um trabalho, a gente tem feito um trabalho que nós temos um potencial Deu uma parada. receptivo aqui. O que aconteceu De aí? fato, receptivo seria o receptivo. Deu uma parada? Não está me ouvindo, não? Deu uma parada aí na sua fala. Mas você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo super Estou, bem. pode continuar. Pode continuar. Bom, então na época do receptivo, eu comecei a atuar, a entender que a situação aqui era o turismo de negócio e eventos, e que eu poderia fazer passeios, né, para receber essas pessoas que vinham para a cidade participar de eventos e muitas vezes não sabiam o que fazer aqui. E também, né, como só o receptivo não era algo tão lucrativo, eu comecei também a atuar na parte de reservas de hotéis, de logística de transporte. Então, eu me especializei muito na parte de logística, hotel, evento, hotel. A gente tem o Expo Minas aqui em Juiz de Fora, que é na BR, então é um pouco mais afastado. Um evento no Expo Minas necessitava de uma logística, hotel, evento, né, enfim. E aí comecei a atuar muito forte em cima disso. E aí a Vila foi começando a ganhar nome dentro dessa parte do turismo receptivo para eventos. E fui criando clientes em cima disso. E eu lembro que no meu auge, e eu falo auge porque também foi o auge de trabalho, de muito trabalho, foi quando eu participei de uma concorrência para fazer a inauguração da fábrica de caminhão da Mercedes-Benz aqui em Juiz de Fora, que foi em 2012 isso. E na época o pessoal achava que eu tinha lá em São Paulo, né? O pessoal achava que eu tinha uma equipe, né? Porque eu trabalhava tanto. Eu lembro que foi uma história muito engraçada, porque eles me ligaram no final do ano, lá quase para o dia 20 de dezembro, que poucas pessoas estão atendendo o telefone depois das 7 da noite, e eu estava no escritório, né, atendendo o meu telefone lá, trabalhando, e atendi essa ligação e era uma empresa de São Paulo que estava buscando um apoio, né, em Juiz de Fora para realizar, para participar dessa concorrência, que eles iam participar da concorrência nacional,
de realizar esse evento aqui na cidade. E aí mandei uma proposta e tudo de como que eu faria e ganhei esse trabalho, né? No dia 20 e poucos de dezembro, brinco que de Natal, né? Ganhei esse trabalho. E São Paulo é muito assim, né? Eles me ligaram às 7 horas da noite e queriam uma proposta às 7 horas da manhã, né? Que eles tinham. E eu passei a madrugada, fiz, enfim, e consegui ganhar esse trabalho. E esse evento aconteceu, não sei se foi em maio, abril, maio do ano seguinte, mas para mim foi muito, muito desafiador, porque eu brincava que a moça que era produtora, eu tinha mais contato com ela que com a minha mãe, que era o dia inteiro no Skype, o dia inteiro, né, trocando informação. E quando eu saía, era porque eu ia visitar as pessoas para fazer negociação para o evento, porque eu estava como um ponto, né, local mesmo da organização do evento. Foi quando eu comecei a atuar muito na parte de organização e fizemos esse evento enorme. Eu lembro que na época ia vir o presidente, mas a presidente, né, que na época era a presidente, mas o pessoal estava mais preocupado mesmo, era com o presidente mundial da Mercedes, que ia vir, o alemão e tal. Enfim, foi um receptivo também, foi um trabalho muito legal, mas que fez eu chegar à conclusão que eu não tinha mais como dividir o meu trabalho da vila com o meu trabalho de Cataguases, estava ficando, né, difícil para mim conseguir, para eu conseguir conciliar. E aí, isso também foi quando, em 2010, voltando um pouco, quando eu comecei a entender esse perfil do turismo de negócio e eventos aqui da cidade, eu comecei a entender que a entidade mais forte para nos ajudar era o Convention Bureau, né? Que não adiantava eu ficar só nesse trabalho de circuito, mas que o convention tinha um perfil exatamente dentro daquilo que eu precisava, e que um convention Exatamente. bem estruturado era um convention que traria eventos, se traz eventos, eu tinha trabalho, né? Então, eu me associei, eu não, né? Me associei à empresa, a Vila Brasil, em 2010. Na época, o presidente aqui era o Marco Antônio, e a Patrícia, a Paty, minha amiga até hoje, era a gerente executiva. E a Essa é uma gente. época que eu ia muito de fora, né? Marco Antônio está bem ainda? Eu tenho muitos anos que eu não vejo, Eu muitos também anos. não, perdi Não, o não, contato. não Gostava tenho muito dele. informação. Mas eu sei que era feito um trabalho muito bacana nessa época no Convention de captação, e foi até o primeiro grande evento em 2011 que eu fiz, que foi o Congresso do Rotary do Estado do Rio de Janeiro, conferência, né, que eles chamam. E aí eu fiz receptivo para 1.200 pessoas, hotel, aéreo não, minto, o hotel, o transporte e os passeios, e tudo isso, né, na minha urgência, né, eu brincava que era uma urgência, eu sempre captava alguém para trabalhar comigo, e muitas vezes a captação acontecia dentro de casa, né, às vezes era levar minha mãe, meu pai, minha tia, até minha tia já foi no aeroporto receber cliente para mim, porque minha tia fala inglês fluente. Ela trabalhava de guia do Rio na época, no passado. Então, ela já foi felizona no aeroporto receber, enfim. A gente se virava, né? Se virava muito. E aí, depois entrei, quando eu saí do circuito Serras e Cachoeiras, eu entrei para a diretoria do Caminho Novo, como diretora técnica aqui, e foi nessa época que eu comecei a atuar também no projeto para cervejarias artesanais, né? Montei um projeto aqui que você fez com a gente, né? Que foi o Eu já Beer. fiz não sei quantos roteiros aí, viu, de cerveja, né? Sempre ótimos, todos eles. Pois quando eu lancei o Beer Tour, você teve aqui com a gente no Sim, projeto sim. de lançamento, que foi também um convite da professora Alice Arcuri, aqui da UFJF, com os alunos dela. Ela falou: Thais, meus alunos querem fazer um roteiro de bares. Na época, eles queriam fazer uma espécie de pub crawl, né, que existe no mundo todo. Eu falei: não, gente, eu... E aí, voltando à história da época de São Paulo, que eu levei várias empresas, eu levei a Antuérpia, que foi a nossa primeira cervejaria artesanal aqui, e eu brinquei na época com o dono, falei assim: olha, meu propósito é que a cerveja seja um produto turístico da nossa cidade. Isso em 2010, ninguém falava em roteiro de cerveja, né, e tal.
E aí, quando a Alice trouxe essa proposta para mim, já em 12, 13, não me lembro, eu falei, não, eu falei, olha, agora é o momento de eu criar esse roteiro da cerveja artesanal, né? Já tem aluno para ir para a rua fazer a pesquisa junto comigo, porque a gente sabe que criar um roteiro não é fácil, de fato tem que ter uma pesquisa muito grande, enfim. E aí criei o Beer Tour em parceria com os alunos lá do curso de turismo da universidade. E depois que eu criei esse roteiro, surgiu o roteiro em Belo Horizonte, surgiu o roteiro no estado inteiro, mas não tinha, tá? O primeiro Não foi tinha o mesmo, nosso. não. Não tinha, não. Eu sou prova que não tinha. O Né? primeiro foi o nosso aqui da. Não tinha, não tinha. O pessoal começou a entender. Eu lembro que a gente levou para o Salão Mineiro, né? A gente, e nisso a Dani, muito parceira também, muito empolgada na época, levou as cervejarias artesanais daqui, e todo mundo no Salão Mineiro fazia degustação de cachaça, né? E a gente não, a gente levou para fazer degustação de Cerveja. cerveja, né? É. De cerveja artesanal, demonstrando aqui como um polo, e hoje Juiz de Fora de fato é um polo. As coisas cresceram muito, né? Depois o Sebrae abraçou com o projeto do Polo de Cervejaria Artesanal, vários outros cervejeiros surgiram na cidade, então hoje eu não sei nem, para te falar a verdade, nem demandar quantos cervejeiros nós temos aqui em Juiz de Fora, mas São muitos. são muitos, e cervejarias hoje, né, que na época também era muito difícil, que eram as autorizadas pelo MAPA, né, que é pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, que é um investimento muito grande, e eu não poderia atuar um roteiro que já estava chegando em âmbito nacional sem que as cervejarias que eu fosse visitar não tivessem um mapa, né? Então É isso lógico. realmente foi um grande desafio. Mas hoje não, hoje a gente tem várias cervejarias aí autorizadas na cidade, né? Lugares que antes eram pequenos, hoje estão grandes e bonitos e, de fato, muito atrativos para o turismo local. Eu sou E prova aí, disso, viu? Roteiros eu são excelentes, viu? eu E sei, aí você já. nós vamos chegar agora na Copa das Confederações, da Copa do Mundo. Como é que foi o Via Brasil nisso? Então, na verdade, nesse meio tempo, né, isso também foi um trabalho muito bacana. Aqui em Juiz de Fora, através da Universidade Federal de Juiz de Fora, nós recebemos 9 delegações na época das Olimpíadas. A Copa para a gente não foi muito forte, pelo contrário, né, isso entra uma outra parte, eu brinco que é uma outra parte da minha história, porque é a parte que eu dei uma diferença aí na questão que eu dei uma parada, porque o receptivo deu uma parada por conta de Copa, ninguém fazia evento na época de Copa, porque ninguém era doido, né? Brasileiro, Copa do Mundo, então ninguém queria fazer evento nessa época, isso já em 2014, né? Então, nessa época, eu lembro que surgiu aqui na universidade um concurso para professor substituto, né? E o pessoal virou e falou: Thais, por que você não faz, né? Você está tão dentro da área, e o concurso na época não precisava de ter mestrado, né? Que hoje não se abre mais, né? É. Mas o efetivo sempre é com doutorado, mas esse dessa vez tinha aberto para graduação, pós-graduação, enfim. E aí eu falei, bom, né? Estou aqui, estou mais parada mesmo por conta dessa questão da Copa do Mundo. Tinha feito um evento muito grande no início do ano, que tinha, né, dado uma graninha bacana até para a empresa, e que foi até o Pan-Americano de mountain bike que teve em Barbacena, foi um receptivo também muito legal, 17 países aí que a gente atuou, foi muito, muito bacana mesmo. E aí eu peguei e falei, bom, vou estudar. Parei meu mundo, falei com a menina que trabalhava comigo, nessa época eu já tinha gente trabalhando comigo, né? Falei com a menina que trabalhava comigo, falei com ela, bom, vou estudar e você segura as pontas aí, porque eu vou tentar esse concurso. E quando eu pego para estudar, eu sou muito concentrada mesmo, eu gosto de estudar. E tinha um tempo que eu não parava assim minha vida para estudar, né? Eu formei mesmo, formei em 2010, mas entreguei o TCC só em 2012. Isso era em 2014, então foi quando eu parei meu mundo e voltei a estudar. E aí eu fui aprovada, passei nesse concurso. E aí, no auge aí dos meus 26 anos, eu virei professora universitária. Né? E eu gostei muito.
muito da brincadeira, achei aquilo sensacional, poder, né, transmitir, passar para os meus alunos. Na época eu peguei disciplinas que tinham muito a ver comigo, gestão de destinos turísticos, eventos, né? Então Já foram estava coisas que preparada, né? Já estava preparada, eu né? tive muita E é facilidade, outra né, em cachaça, né, Thaís? É outra cachaça. Eu fui professor universitário 23 anos. é, nossa, eu adoro meus alunos, adoro poder ensinar. Então, realmente, eu comecei a atuar nisso e eu falei, bom, se é isso que eu quero, eu preciso me qualificar em cima disso. E o concurso para professor substituto, né, por lei, na federal, ele só podem ser 2 anos que você pode ficar. Então, eu comecei, quando os 2 anos, passaram-se os 2 anos, muitas coisas aí paralelamente aconteceram, que eu tenho que de vez em quando voltar, porque eu também virei presidente do convention nesse meio tempo, né? Eu resolvi que eu queria fazer um mestrado, e queria fazer um mestrado dentro da minha área de pesquisa. Eu sempre pesquisei muito sobre política pública, mas dessa vez não. Eu queria entender sobre redes, que era um outro desafio que eu me vi à frente do convento. Então, voltando à história um pouco, né, nesse ano de 2014, em 2014, eu fui convidada, na época era o Cássio Elísio, o presidente do Convention, a assumir uma diretoria, né, no Convention Bureau. Eu já tinha sido convidada em 2012, não tinha aceito pelas milhões de coisas que eu estava assumindo na época, mas em 2014, como eu disse, que a importância do Convention para o meu negócio e por acreditar no Convention enquanto, né, uma entidade que realmente poderia fazer a diferença na cidade, eu aceitei esse desafio e virei diretora de articulação e desenvolvimento. Não me lembro, que a gente mudou o estatuto, não temos mais esse cargo. E aí assumi e entrei de cabeça, né? Como tudo, eu entrei de cabeça, comecei a pesquisar, a trabalhar, a atuar e buscar projetos para o convention. E quando foi um convention muito, uma história às vezes é muito nebulosa, era muito dividido, com opiniões diferentes, o pessoal da gestão passada com a nova gestão que uniu numa chapa só, então realmente foi bastante, né, um desafio muito grande aquela gestão, mas eu e o Cássio a gente assumiu ali de frente mesmo. E aí o pessoal aqui em Juiz de Fora também estava acontecendo a rede de turismo de negócios e eventos, que era um projeto do Sebrae até em Minas inteiro, não sei se você Sim. lembra desse projeto, né? Eu E participei a disso gente tudo. estava atuando. Eu participei disso Eu sei, tudo. aí em Belo Horizonte eu fazendo aqui. Eu entrei no projeto da rede em 2010 com a Vila Brasil lá no início, então eu estava muito tempo à frente disso também. E aí, quando o pessoal da rede queria montar uma chapa deles para colocar no convention, e eles me convidaram a assumir a presidência do convention, a ser essa chapa da rede na nova gestão, em 2016. E aí, nisso, paralelamente, né, eu como professora, 2014 e 2016, eu comecei a entender que para eu assumir um convention e atender as expectativas dessas pessoas, eu precisava entender de redes. E como eu queria fazer um mestrado, eu falei, bom, eu vou fazer um mestrado estudando as redes, né? E fez muito sentido, né? E aí eu escrevi um projeto da questão das redes interorganizacionais como uma força para os conventions bureaus do destino, e comecei a estudar isso, no mestrado lá na UF, que eu fiz na Universidade Federal Fluminense. E, coincidentemente, quando eu fui naquele congresso que teve dos conventions no Rio de Janeiro, em 2017, eu acho. Deve ser isso. Eu acho que foi 2017. Tinha um professor da Universidade de Aveiro, professor Carlos Costa, que chega lá para falar de convention baseado em rede. Então era assim, você imagina o meu estado naquele momento, porque eu estava muito descrente, né? Porque a gente sabe que trabalhar em rede não é fácil, tem momentos muito desanimantes, né?
de você ver que as pessoas têm muito interesses próprios e você está tentando fazer uma luta pelo coletivo ali. E aí eu lembro que quando eu cheguei, lembro direitinho disso, conversei com alguns presidentes de convention, falando até do que eu estava estudando, o pessoal falou, tá, você de fato acredita nisso, né, de que dá para, né, trabalhar em rede, isso é uma utopia e tal. E aí, no primeiro dia do congresso, na palestra de abertura, me aparece Carlos Costa e desconstrói tudo que eu tinha escutado antes de pessoas ali da área, falando, não, é o futuro, se a gente não pensar em rede, a gente não vai andar para frente, enfim. E aí eu, né, me apaixonei, eu brinco que eu me apaixonei ali naquela palestra, naquele momento, e muito na cara de pau, né, eu cheguei perto do Carlos, falei, que eu fiquei muito interessada pelos estudos, pelo projeto dele, e ele ainda brincou e falou, olha, eu tenho um programa doutoral em Aveiro, que a gente tem especialista em redes, inclusive eu. E eu descobri que o Carlos Costa foi a primeira pessoa a estudar turismo em redes no mundo. No mundo. Eu Ele é falei, muito nossa, competente, né? né? Muito competente, né? Então eu, na cara mais lavada do mundo, adicionei ele no Facebook, mandei uma mensagem no privado, falei, olha, eu estou precisando de informação sobre isso, tudo que você falou, até para minha tese, para minha dissertação. E conversa vai, ele começou a me mandar vários livros, né, enfim, artigos e tal, foi muito simpático comigo de cara. E aí eu virei e falei, o senhor não quer ser meu co-orientador, não? Porque ele não podia ser orientador, porque eu tinha orientador na UF, né? Eu falei, o meu co-orientador. E ele depois, ele falou, nossa, é direta, né? Eu falei, sou. Ele aceitou ser o meu co-orientador e fez a gente desenvolver uma dissertação de análise sociométrica, que é uma métrica, né, de trazer uma análise de relações para o quantitativo, todo mundo estuda no qualitativo, a gente trouxe para o quantitativo, e primeira vez aqui no Brasil dentro do turismo, trabalhando no quantitativo, e a gente desenvolveu um estudo sobre a rede de turismo de negócio e eventos aqui em Juiz de Fora, onde eu consegui criar um banco de dados muito legal. Eu entrevistei cerca de 40 empresas e consegui criar um banco de dados de mais de 170, só de análise de referências, assim. E eu falei, são essas as empresas que eu preciso trazer para o Convention, então eu tenho uma meta, né, um trabalho a ser desenvolvido, e obviamente que dentro de todo esse trabalho eu consegui trazer, todo esse estudo, eu consegui trazer muita coisa para a prática, né, para o Convention, e aí, depois que eu terminei, fiz o meu mestrado durante esses 2 anos, 2016 a 2018, que foi também um grande desafio, porque eu precisava continuar trabalhando aqui, eu não recebia bolsa, eu tinha que continuar com a minha empresa aqui, o meu trabalho aqui. Eu comecei a viver entre idas e vindas na estrada ali, Juiz de Fora, Niterói, toda semana. Eu pegava meu carro, ia sozinha e voltava para assistir a aula lá e voltar a trabalhar aqui. E aí, nesse meio tempo, foi quando, olha, não, nem nesse meio tempo, em 2015 ou 2016, eu não me lembro bem, acho que foi 2016, eu já estava no mestrado, eu participei da licitação da universidade, da UFJF aqui, e a gente ganhou como a produtora de eventos oficial da universidade, que tinha um número absurdo. A universidade aqui tem 24 mil alunos, né? Então, eram muitos eventos, e aí eu fiquei naquela, meu mestrado, os eventos, realização, enfim, como é que faz? E aí chamei meu irmão para trabalhar comigo, porque eu precisava de uma pessoa de extrema confiança para gerir aquele contrato daquele tamanho, e comecei a atuar muito fortemente na questão dos eventos. Então, acabei direcionando a empresa que já estava muito no turismo de eventos, e a gente já estava realizando alguns eventos pelo cliente, muitas vezes falar, poxa, faz aqui para mim, né? Eu já confio em você, né? Não fica só no receptivo, organiza esse. Quando a gente viu, a gente já estava organizando eventos,
E aí, com a universidade, a gente começou a organizar muitos eventos, inclusive as colações de grau unificada deles, né, que é para mais de 1.000 pessoas. Né, a gente começou a organizar congressos, enfim, e atuar e direcionar a empresa para isso. E aí também, por essa questão de demanda, como a gente viu que, principalmente dentro da questão do público ali, a gente tinha que terceirizar muito o buffet, a gente resolveu, depois de aprender muito como é que a situação funcionava, a gente resolveu que a gente ia também investir em um buffet. E aí, em 2017, a gente começou com o buffet da empresa. Então, hoje nós somos uma empresa de turismo receptivo, organizadora de eventos, e com um buffet muito voltado para eventos corporativos, né? Começamos a trabalhar com isso. E nisso tudo, paralelamente, eu, né, nesse trabalho, fui Estudando, né? parar estudando. E quando foi estudando e conciliar isso com o meu mestrado foi um desafio, mas eu falo que é um desafio muito gostoso, porque o pessoal brinca assim, Thaís, como que você faz tanta coisa? Eu falo que eu tento unir todas as peças, né? Então, o que eu estudava no mestrado era muito importante para mim à frente do convention, o meu trabalho do convention ajuda a minha empresa, e assim, né? E assim a gente acaba fazendo um ciclo. E aí, no final das contas, depois que eu terminei o mestrado e tudo, eu fiz o processo seletivo lá para Aveiro, né? Que foi uma promessa que eu fiz ao Carlos. E aí Ser foi uma fazer aluna nossa seu do doutorado. doutorado. Foi fazer seu doutorado. Aí, em 2018, eu me mandei para Portugal, né? Fui para Portugal, comecei a fazer as disciplinas lá do doutorado lá em Portugal, fui sozinha, mas mesmo assim, né? Continuei presidente aqui, fazendo reunião online. Eu já sou da reunião online desde aquela época, fazendo as reuniões online, consegui assumindo as coisas, ajudando no meu irmão na medida possível, que assumiu muito bem minha empresa, né, e contratou as pessoas certas. A gente começou a atuar muito forte aqui, né, até com outras, o Minas Láctea, outras licitações, a gente começou a trabalhar com grandes eventos aqui na cidade. E aí fui fazer o meu doutorado lá, só que eu tinha que voltar para Portugal em 2019, mas eu falei, gente, não, eu gosto do Brasil e tal, e aí fiz outro concurso da UFJF, que surgiu e era muito na minha área, porque era gestão, economia, marketing, enfim. Aí eu resolvi fazer o outro concurso e fiquei, né, de 2019 para cá. Fiquei nesse concurso, eu fiz esse concurso, passei de novo. Também fui convidada pela faculdade aqui, que é a Faculdade Machado Sobrinho, que trabalha com tecnólogo em eventos também, que é um curso, né, de nível superior para dar aulas aqui. E comecei a fazer o doutorado à distância e os cursos aqui, e dar aula aqui também, né, paralelamente ao convention, à empresa e etc. E Muito bem, aí, viu, Thaís? Eu quando quero. foi, eu faço Nosso tempo já passou. A sua história é tão boa, mas nosso tempo já passou. Então eu queria agora que você deixasse uma mensagem final, né? Com uma experiência tão rica, tão interessante, viu? Parabéns, né? Queria então, que você eu deixasse uma agora, mensagem final para nós. Hernani, eu costumo dizer uma coisa aqui em casa e falo muito, muito com as pessoas que eu conheço. Eu sou uma pessoa que eu acho que a gente tem que trabalhar por amor. Eu acho que pela minha história dá para perceber que tudo que eu faço é sempre muito, muito envolvida, né? Muito. E eu acho que o dinheiro é consequência. Eu sempre trabalhei assim. Às vezes me chamam a atenção aqui, falam que isso, você podia estar ganhando mais dinheiro, mas não, eu gosto, eu faço as coisas por amor. E quando a gente faz por amor, o trabalho acaba virando um grande prazer. Eu agora estou de licença maternidade, acabei de ter meu filhinho, mas não parei nenhum momento, porque de fato tudo para mim, o trabalho para mim, ele é muito mais do que uma obrigação. Aliás, ele está muito longe de ser uma obrigação, é o que me move. E eu acho que se a gente conseguir trabalhar e pensar sempre no coletivo, não só no individual, igual a maioria das pessoas pensam, a gente vai ter aí, não só para o turismo, mas um mundo muito melhor, principalmente pós essa pandemia. Acho que é isso.
Muito obrigado, viu, Thaís? Foi excelente, viu? Ouvir um pouco da sua história, porque dá para gravar umas 2 horas. Ah, tá mesmo. Mas é só uma pitada do que vem por aí e tudo. Eu sei que você sempre foi muito dinâmica, né? Você é um exemplo para todos nós também, nessa questão que tudo é possível, né? Quando a gente faz um planejamento, quando a gente quer fazer a coisa, então com o querer é muito importante. Muito obrigado, eu sei que você é muito ocupada, muito obrigado aí pelo seu tempo conosco e felicidades aí nos novos desafios. Muito obrigada a você pelo convite. Um abraço forte. Vocês ouviram aí uma história, né, de uma mulher jovem, mas bastante atuante, rica na sua trajetória profissional e pessoal, agora já com um neném de 3 meses. Então, tudo é possível quando a gente se quer. Né? Até o próximo Papo Mineiro. Esperamos ter todos vocês aqui. Um grande abraço a todos.